Bom, boa tarde a todos, gente. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula. Primeiro, antes de começar o assunto propriamente dito, eu quero saber de vocês quem é que falta fazer as atividades ainda. Moisés já fez as duas. Edvani, Simone, Paula e Vanusa. Fizeram já as duas atividades? Qualquer coisa me respondam no chat se vocês não quiserem abrir o microfone. Edvani já fez as duas. Simone. Paula, Vanusa. Vanusa fez e Paula. Pronto, já fez as duas. Oi, Eduardo. Oi, Anderson. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, minha gente. Beleza? Boa tarde, Eduardo. O pessoal de Itacuruba, né? Moisés de Itacuruba, Vanusa também, né? Simone é de Itacuruba também, não lembro agora. E Paula. Edvani, eu sei que é de Floresta, né, Edvani? O pessoal de Itacuruba, pronto, o pessoal de Itacuruba, só para confirmar, tá? Quer dizer, para ratificar o que eu disse lá no grupo, a gente conseguiu transporte, tá bom? De Itacuruba para Floresta, para vocês irem para aula prática, tá? Que vai ser próximo sábado. Então, se organizem aí, que a partir de 1 da tarde começa a aula prática, tá bom? Então, a gente chega em Itacuruba para pegar vocês por volta de meio-dia e alguma coisa, tá? Quem for, beleza? Então, tranquilo, Eduardo. Reúne o meu povo, tá bom? E aí eu preciso que vocês confirmem, tá? Porque aí é uma van, beleza? Que vai buscá-los. E aí tem que confirmar para a gente saber a quantidade, né? Pronto, professor, é só isso, viu? Só para ratificar aí, beleza? Valeu, obrigado. Pronto, beleza. Então, gente, todo mundo que está aqui presente já fez as atividades, né? Mas aí quem ainda não fez, esse vídeo vai ficar gravado, essa aula vai ficar gravada para o pessoal. Eu recebi mensagem de gente que está viajando e aí vai assistir a aula depois. Também está tendo muita formatura nessa época, né? Então, eu acredito que por isso que as pessoas também não vão deixar para assistir depois. Eu vou colocar aqui para apresentar para vocês. Estão vendo? Estão vendo, pessoal? Sim, eu estou, a Edvani está vendo. Pronto, então, boa tarde a todos. A gente começa a nossa segunda e, consequentemente, nossa última aula, certo? A disciplina Segurança do Trabalho, Higiene e Saúde. A gente viu na aula passada o conceito de alimentos, né, na qual os principais nutrientes que fazem parte da constituição desses alimentos, né, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, que são gorduras. E aí a gente sabe que para escolher o tipo ideal de desinfestante, de detergente, a gente tem que conhecer algumas características dessa sujicidade, né? Em outras palavras, no senso comum, das sujeiras mesmo, né? Já que a gente está trabalhando, e aí vocês, né, ao término do curso, vão trabalhar com diferentes alimentos. Então, trabalhar na confecção de biscoitos, de pão, que envolve diferentes ali aditivos, né, corantes, na composição ali na fabricação de determinados alimentos. E aí, gente, conhecer esses tipos, essas características, implica na tomada de decisão também nos tipos de detergente, né? Se eles são mais solúveis em água, se eles são menos solúveis. Justamente para evitar ali que a sujeira acumule naqueles utensílios, naquelas panelas, naquela prateleira, naquela bancada, já que a gente está falando de manipulação de alimentos
E aí a gente precisa do ambiente, né, ali menos suscetível possível para a contaminação dos alimentos, principalmente, mas pensando também na higiene dos manipuladores, né, dos trabalhadores envolvidos diretamente nessa atividade. Então, quais são os tipos de sujeiras, né, de sujidades e a sua capacidade de solubilização? A solubilização, gente, é aquela dispersão, né, na qual ali aquela substância ela consegue se dissolver facilmente, desgrudar da área ali de contato, da panela, né, por exemplo, ali. Então, por exemplo, nós temos os carboidratos, que são mais solúveis em água. Então, consequentemente, é de fácil remoção. Então, por exemplo, o amido presente no milho, açúcares, celulose. A gente pode fazer a comparação quando a gente vai fazer um simples chá, né? Então, a gente ferve a água, coloca ali no copo, depois coloca aquele sachêzinho ali, né, de acordo com o chá que você quer, camomila, hortelã. E aí a gente espera um determinado tempo, né, depois tira e adiciona açúcar, né, para quem gosta de açúcar. E ali, ao mexer, a gente consegue dissolver completamente, ou seja, aqueles açúcares ali, eles conseguem se dissolver na água, fazendo com que a solução dê o gosto, né, de doce àquela substância. Então, veja que a água, né, é importante nesse processo de dissolução. Diferente disso, as proteínas, elas apresentam relativamente fácil ou não, porque elas são pouco solúveis na água, podendo apresentar ligeiramente solúvel em solução alcalina. Então, por exemplo, resíduos de pele de animais, músculo, massa de queijo, entre outros. Essa natureza também, ela vai diferenciar de acordo com o material utilizado. Se é uma borracha, se é um material de borracha, se o material é de aço inoxidável, se é de madeira, se é de vidro. Então, por isso que é importante conhecer a natureza tanto da substância que vocês estão trabalhando, certo? E a natureza do material utilizado no sentido de utensílios, né, de bancadas, de confecção, aí do tipo de material da panela, dos utensílios aí no geral que vocês utilizam. E diferente dos outros, os lipídios, as gorduras, né, elas são insolúveis em água, ou seja, elas não se desmancham, não conseguem ali se desmanchar. Ela é de fácil aderência, né? Então, acredito que vocês, principalmente quem é dono de casa, ali quando cozinha, né, quando às vezes deixa passar um tempo, vocês verem que a gordura ela gruda na panela. E aí eu acredito que vocês fazem essa atividade também, né? Eu aprendi isso com minha avó. Geralmente a gente faz o quê? Coloca em água, liga no fogo lá, a panela, e aí quando a água começa a evaporar, né, atingir uma determinada temperatura, fica mais fácil a remoção ali, de acordo com a ação mecânica, né? A gente vai lá, pega uma bucha mesmo e passa, e aí solta mais rápido. Justamente porque ela tem essa característica de não se dissolver em água. E aí ela é de fácil remoção apenas na presença de tensoativos, né? E com temperaturas acima de 40 graus Celsius. Como eu falei para vocês, justamente porque a presença dessa temperatura, a água consegue desprender, né, esse tipo de gordura e óleos do utensílio, né, da panela. E aí, gente, como eu falei também, conhecer o tipo de material também utilizado na indústria de alimentos é importante. Porque, por exemplo, lembra lá do que eu falei para vocês da tábua de carne? De madeira, né, de vidro. Então, existem diferentes materiais. Por exemplo, a madeira. Qual é a característica da madeira? Absorve umidade, absorve gordura, absorve óleo. E quais as recomendações?
não utilizar. Por quê? Além de não ser higiênico, pode acumular micro-organismos. Então, pode parecer que a superfície, né, da tábua de cortar alimentos, por exemplo, né, de cortar carnes, ela está aparentemente ali limpa. Porém, visto que quando você, né, utiliza utensílios cortantes, faz com que brechas entrem ali, né, em contato com micro-organismos e ali há aquele acúmulo, causando uma má impressão de limpeza. Os metais também são outro tipo de material que apresenta características de oxidação, né, que é a famosa ferrugem, principalmente pela ação de detergentes ácidos ou cloro. Então, uma das precauções, das recomendações, é utilizar metais galvanizados, né, justamente para evitar esse enferrujamento. Temos também estanhos, né, ou folha de Flanders, que pode ser corroído pela ação de detergentes ácidos ou alcalinos. A gente vai ver mais lá para frente, no decorrer da aula, esses tipos de detergentes. Então, evitar o contato com os alimentos, já que diminui as características, né, as proteínas, né, as características que a gente quer, que é o que a gente chama a vida útil de prateleira desses alimentos, porque justamente ali está entrando substâncias que, além de trazer micro-organismos, também diminui a qualidade daquele produto. Tanto em sabor, como em textura, como até a vida útil mesmo de armazenamento. E, além disso, gente, libera substâncias cancerígenas. O vidro, como mencionado, como eu mencionei para vocês semana passada, ele apresenta característica de suave e impermeável, mas pode ser atacado por detergentes alcalinos fortes. Então, sempre limpar com detergentes alcalinos suaves, né, ou neutros, ou seja, apresentam um pH ali neutro, na qual apenas serve a utilização desses detergentes para limpar ali superfícies que não possuem uma sujeira tão agregada, né? O material não está tão sujo, apenas ali para ocasionar uma limpeza superficial. E borracha também, né? Porém, a borracha não deve ser nem porosa nem esponjosa, já que requer também a retenção de umidade. E aí, tomar precauções como utilizar solventes que não sejam tão fortes, ácidos que não sejam tão fortes, né? Porque elas podem ser atacadas por solventes orgânicos e aí diminuir a qualidade desse material. A qualidade da água, gente, como eu falei para vocês, ela é de fundamental importância, tanto pensando na manipulação, na limpeza, né, das áreas ali em torno do ambiente, como também para a preparação dos alimentos e até para a própria ingestão, né, da equipe ali, dos trabalhadores inseridos nessa atividade. Então, uma das características presentes que a gente pensa assim na água é a questão da dureza. E aí vocês podem perguntar, professor, mas como é água dura? Como é isso? Não existe isso. Existe. A gente diz que quando a água apresenta um grau de dureza elevado, quando ela justamente apresenta uma grande quantidade de sais. Se a gente pegar, por exemplo, a água do mar, ou até mesmo a água da chuva, tem gente que utiliza a água da chuva para cozinhar diretamente os alimentos. Porém, todo mundo aqui acredita que já consumiu uma água da chuva e ela apresenta o quê? Ela não apresenta uma característica totalmente potável, justamente pela concentração de sais que se tem nas nuvens, né? É um dos processos da condensação e a formação de vapores, é a grande quantidade de sais. E aí, pensando na chuva, né, quando essa água ela se condensa e ela cai na superfície, os sais também caem juntos com ela.
E aí, quando essa água evapora de novo, os sais ficam na superfície. Aí é um processo, é um ciclo dinâmico, né, gente? Pensando nos recursos de obtenção dessa água, né, seja em poços artesianos, seja em barragens, né, enfim. A gente quer uma água de boa qualidade, livre de sais. Justamente porque se a gente utilizar uma quantidade de água que tem uma quantidade de sais elevada, a gente muda principalmente a textura dos alimentos, o sabor, a cor e a turbidez, né? Ninguém vai utilizar uma água com uma grande turbidez, né? Uma concentração de sais, na qual ali a gente sabe que muitas vezes aquela água também pode estar contaminada com micro-organismos específicos que podem também aí desencadear diversas ações aí, na ingestão desse material. E aí, pensando também na questão de manipulação, né, nas técnicas de manipulação da limpeza das áreas, é importante também a gente utilizar uma água de boa qualidade, porque muitas vezes a gente pode pensar, não, mas é para limpar uma bancada, então não precisa ser, pode utilizar uma água que não seja tão boa. Não, não é assim. Porque a gente quer fazer com que aquela área, aqueles utensílios, eles sejam desinfestados, ou seja, que não tenham ali a condição mínima para o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, utilizar uma água de boa qualidade também na desinfestação, né, desses utensílios, desses materiais de preparo, é de fundamental importância. Porque, senão, não adianta nada no processo de manipulação de utensílios, de materiais, no processo de cozimento dos alimentos, de fabricação de massas, utilizar uma água boa, né, uma água potável, e no processo de desinfestação, que vocês, né, fazem a cada dia, né, para a renovação do trabalho ser contínuo, utilizar uma água de qualidade ruim e aí ter todo o processo sujeito ali a algum tipo de contaminação. Ok, gente? Existem diferentes tipos de detergentes e desinfetantes, principalmente para fazer diversos tipos de limpeza. Uma delas é a ácida. Por exemplo, o ácido sulfúrico, ele é bastante utilizado. O ácido cétrico, que é composto também, é um princípio da formulação do vinagre. Porém, gente, a utilização em excesso desses ácidos foram apenas alguns exemplos. A gente tem outros lá que vocês podem encontrar no caderno de vocês. A utilização de grandes quantidades, por exemplo, podem ocasionar deterioração de materiais, já que a gente está falando de substâncias ácidas. O que é ácido, professor? São substâncias que têm grande poder, né, de concentração, realmente fazer com que aquela superfície daquele material, em grandes quantidades, eles comecem a degradar. Então, utilizar a dosagem correta, utilizar ali o composto, o princípio ativo correto, as recomendações do fabricante, utilizar essas substâncias em materiais propriamente que devem ser utilizados. Porque muitas vezes o material ali está gorduroso, né, está encrostante ali, e aí vocês colocam esse ácido, pode até resolver de início o problema de vocês, né? Ali a soltura da gordura, por exemplo. Mas se for uma panela, por exemplo, que apresente um material que não seja tão que ele não consiga, que ele consiga absorver esse ácido, ele vai entrar em degradação e a vida útil daquele material vai entrar em desgaste, né? Em desuso. E aí, consequentemente, vocês vão ter que fazer com que adquira novos utensílios. Então, assim,
Utilizar em quantidades suficientes recomendadas. Além disso, gente, tem o próprio perigo da manipulação. A gente está falando de ácido, né? Então, em contato com a pele, por exemplo, se vocês não utilizarem ali com luvas, com óculos específicos, podem causar queimaduras, né, de diferentes graus ali, e inclusive levar à cegueira se entrar em contato com os olhos. Temos também os tipos de desinfetantes, né, de desinfetantes alcalino, e aí são diferentes de ácidos, né? Por exemplo, que a gente pode citar é a água sanitária. A água sanitária, que é um composto oriundo do cloro. E aí a água sanitária, né, ela é utilizada justamente para tanto desinfestar ali os alimentos, né, como foi mencionado na aula passada, aqueles alimentos, aqueles vegetais que a gente compra, né, na feira e ali deixa em um determinado momento, porque ela é responsável por matar alguns tipos de micro-organismos pela sua exposição e justamente por ter uma grande quantidade de substâncias que são alcalinas. E esses micro-organismos, eles têm a facilidade de sobreviver em condições mais ácidas. Ou seja, o oposto do que a água sanitária traz. Então, quando a gente coloca a água sanitária lá naquela área, né, seja principalmente uma área de bancada, os micro-organismos que estão ali, eles vão entrar em colapso. Além disso, né, a gente tem aquela prática, por exemplo, quem é que nunca fez em casa? Ah, não, tem muita mosca aqui. Passa um pano com água sanitária. Justamente porque há alguns tipos de insetos, né, eles têm um aparelho auditivo muito eficaz, né? Então aí o cheiro, o odor faz com que afaste, né, esses insetos ali da área. E a soda cáustica, né, gente, que é utilizada principalmente ali em áreas de desentupimento, que tem uma grande concentração de gorduras naqueles locais, que também deve ser utilizado, né, deve ser manuseado em quantidades específicas. Então, conhecer o tipo de produto também é muito importante. A gente, às vezes, tem uma característica de colocar mais, né? Oi, alguém levantou a mão? Sim, professor, levantei. Eu tenho uma dúvida. Oi. Esses tipos de limpeza alcalinas, eles matam também os micro-organismos? Eles chegam a matar? Sim, sim. Porque, como eu falei, as bactérias no geral, né? Os fungos também, a gente pensa não nos vírus em si, porque os vírus são mais complexos, porque eles podem estar ali não apenas na bancada, né? É claro, se a gente pensar no espirro, o processo de propagação do vírus é diferente de bactérias e de fungos. Né? O vírus ele se propaga muito pelo ar. Então, a gente não vai estar jogando água sanitária no ar. Né? Existem outras maneiras de a gente evitar o processo de transmissão, de contaminação, aqui através de luvas, através de máscaras. As bactérias e fungos, eles conseguem se desenvolver em ambientes mais ácidos, ou seja, o pH está mais baixo, certo? Então, quando a gente utiliza, por exemplo, a água sanitária, o processo inverso acontece. A gente está ali alcalinizando aquele meio, ou seja, a gente está elevando o pH. Então, em outras palavras, se uma bactéria está ali na tua bancada, né, e aquele meio ali apresenta uma acidez em torno de 4%, aliás, em torno de 4%, e se a gente coloca água sanitária e aquele meio ali vai para 8%, e aí eu estou falando bancada, gente, mas pode ser também algum utensílio, né, algum tipo de alimento. Né, se um alimento, por exemplo, chega do campo e vocês colocam lá na bandeja, né, com água sanitária, e ali a aquisição da água sanitária naquele meio vai elevar o pH. E aí
esses micro-organismos, né, eles não vão ter mais como sobreviver porque o meio ali não está em condições propícias para o seu desenvolvimento. E ali, consequentemente, eles não vão conseguir se propagar, né, e contaminar ali o ambiente como um todo. Entendeu? Entendeu, Moisés? Sim, professor, entendi. Obrigado. E aí, gente, a gente tem os tipos de detergentes neutros também, né? Que são aqueles que apresentam pH neutro, como o próprio nome se diz. Nem é alcalino, nem é ácido. E aí existem de diversos produtos, existem de diferentes marcas também. E em que ocasiões são utilizados esses detergentes com essas características? Em áreas que não têm grandes sujeiras, grandes quantidades de sujeiras. Por exemplo, vocês não vão utilizar um detergente neutro em áreas gordurosas. Ali são outros tipos de detergentes, ácidos ou alcalinos. Justamente porque a utilização desse tipo de detergente são em superfícies que não apresentam tanta quantidade de sujeira. É mais como um processo de higienização mesmo. Né? E aí a gente vê muito esse tipo de produto em banheiros, né, na qual a gente está ali, faz determinada necessidade, e a gente não vai utilizar nenhum produto nem ácido, nem alcalino. Né? A gente vai utilizar normalmente um sabão neutro, um detergente neutro. Justamente em áreas que não precisa tirar grandes quantidades de sujeiras, grandes quantidades de gorduras, por exemplo. E temos também, gente, o desinfetante, né? Por exemplo, como o cloro, que é o hipoclorito de sódio. Então, a água sanitária, ela é diferente do cloro. O cloro aqui, ele é uma substância pura. A água sanitária é um subproduto do cloro. Então, aí o cloro é muito utilizado justamente para matar, inclusive, larvas de insetos. Então, por isso que é muito importante. A gente tem diversos tipos de produtos aí. Oi? Alguém está entrando, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Socorro. Acho que o Socorro entrou. E aí, gente, a gente tem diferentes produtos aí que podem utilizar, né, ser utilizados aí à base desse hipoclorito de sódio. Certo, gente? E a escolha desses desinfetantes, desses detergentes, né, passam por avaliação de diferentes fatores. Como, por exemplo, o nível de contaminação existente, ou seja, há uma grande quantidade de sujeira naquele local. Se tiver uma grande quantidade de sujeira naquele local, consequentemente, vai ter uma grande quantidade de micro-organismos, resto de comida, resto de alimentos, que podem trazer outros tipos de insetos, né, barata, podem trazer outros roedores, ratos. Né? Os tipos de micro-organismos existentes. A gente tem aqui um excesso de gordura naquele local. Um excesso de gordura pode trazer fungo, pode trazer bactéria. Qual o tipo melhor de desinfetante? O que causa o desencrostamento mais rápido? Então, vamos utilizar esse que é mais ácido, e o tipo de panela também condiz com a utilização desse material. O tipo de superfície a ser desinfectada, né, como eu já falei para vocês, se é de madeira, se é de vidro, se é de borracha. O nível de sujeira residual, ou seja, a gente limpou ali superficialmente, mas não foi suficiente para tirar grande quantidade de gordura. Vamos utilizar um determinado desinfetante. Ou não. A gente fez uma limpeza inicial e aí a gente tirou uma grande quantidade de gordura. Vamos passar aqui um desinfetante neutro, um detergente neutro, para tirar só o restante ali que ficou naquele local. O tempo disponível para a desinfecção, né? São em minutos, são em horas, precisa ficar armazenado para o outro dia. O método de aplicação, a compatibilidade com os agentes de limpeza, a qualidade da água, como já foi falado,
a corrosividade desse produto. É um produto que corrói, se utilizar em determinado material. O odor característico, será que se eu utilizar esse material, amanhã essa área vai ser propícia para eu conseguir realizar meu trabalho? Principalmente pensando aí, vocês sabem muito bem, principalmente as donas de casa, quando vão utilizar uma grande quantidade de algum produto, a gente pega xiringa mesmo, em outras palavras, né? Ah, não, vou colocar mais aqui, e aí quando vê aquele cheiro, né, de soda cáustica. Então, quem é que nunca entrou ali no banheiro, por exemplo, e levou uma bronca da mãe? Sai daí, menino, que aqui eu estou colocando ácido muriático, que aqui chamam, soda cáustica. Porque se ficar ali naquele local, aí você pode ter, né, sofrer por ânsias, causar dor de cabeça. Então, assim, a escolha desse tipo de desinfetante, de detergente, passa pela análise de todas essas características. Existem outras características que vocês podem encontrar lá no caderno no apostilamento de vocês, no caderno da disciplina, e aí eles me direcionam melhor de acordo com a característica de cada produto. E aí existem diversos tipos de higienização, né, gente? Um deles é a limpeza manual. Porque a limpeza apenas utilizando um determinado produto, ela pode ser ineficaz. Então, existem algumas escovas específicas, né, com pelos específicos. Não é aquela escova que a gente vai lavar roupa. Ah, vamos utilizar essa daqui para passar na cenoura, por exemplo. Então, existem raspadores específicos que podem ser utilizados justamente para tirar apenas o excesso dessa sujeira, né, na superfície dos alimentos. Mangueiras através de pistolas de água que condicionam uma pressão, né? Então, ou seja, muitos alimentos, aliás, muitas sujeiras, né, elas podem estar encrostadas em determinados espaços físicos que outros materiais eles não conseguem adentrar ali, né? Pensando no ambiente de trabalho, em áreas específicas. Porque, gente, a gente tem que pensar no ambiente de trabalho como um todo. Vocês estão dentro de uma cozinha. Então, o ambiente de trabalho de vocês já é a janela, é a pia. Não é só a bancada ali de manipulação de alimentos. Não é só ali os utensílios que vocês utilizem, as facas, a colher, o garfo, os copos. Porque esses utensílios, determinados produtos ali, quando vocês estão manipulando, vocês lavam diretamente, até porque precisam de um manuseio mais específico, né, um cuidado mais específico. Mas, por exemplo, ninguém vai para um canto de parede e está passando esponja, né? Às vezes é mais trabalhoso, é mais demorado, um processo que exige um esforço físico maior. E aí a gente condiciona justamente um tipo de produto, e quando é aplicado, né, através dessas máquinas específicas com pistolas de água aí, tem uma determinada pressão, já sai o produto ali misturado com a água e, consequentemente, a desencrostação dessa gordura, desse material que está ali causando algum tipo de sujeira. E lavagem com água quente também, né, gente? Como eu já falei para vocês, muitos tipos de materiais, de substâncias, elas promovem, através da fervura, né, do aumento da temperatura, o desencrostamento, ou seja, ali eles não ficam tão aderidos, né, conseguem desencrostar, né, sair, tirar ali o excesso ali, da aderência daquele determinado material. Ok, gente? E aí existe todo um tipo de plano de higienização, que é a famosa faxina. Então, às vezes, a gente em casa mesmo a gente faz, né? Dia de sábado é o dia de faxina. Só que a gente tem que perceber, a gente tem que ter a noção de que a gente está trabalhando num ambiente de manipulação de alimento. Então, uma faxina, em outros termos, não pode ser a cada 15 dias. A gente não pode deixar para fazer uma vez por mês. O ambiente de trabalho ele tem que ser desinfestado, pelo menos de acordo com a área que é inserida, que é determinada aquela atividade. Por exemplo, a gente tem alguns pavimentos, algumas paredes, né, que pode ser uma vez por mês.
Sim. Os utensílios, por exemplo, não pode ser, né, gente? Tem que ser após cada vez que sejam utilizados. Alguns equipamentos, as câmaras frias, por exemplo, 2 em 2 meses, já porque tem características específicas que não sujam tanto em relação a outros tipos de materiais. Certo? E aí, gente, tem aí todas as informações que vocês podem obter, né, as características, os métodos de aplicação. Por exemplo, aqui, os utensílios, diluir o produto, né, de 1 a 2%, no caso, se for, por exemplo, uma concentração de cloro ou de água sanitária, e imergir os utensílios, ou seja, colocar dentro mesmo, né, afogar aqueles utensílios e deixar atuar ali em torno de 30 a 60 minutos. Depois a gente enxagua e coloca para secar, né, em temperatura ambiente. É muito comum a gente utilizar ali panos, né? Ali os panos de prato, só que tem que ter cuidado. Esses panos, às vezes, eles podem estar contaminados também. E aí, uma coisa que estava limpa pode estar sendo contaminada. O ideal, realmente, é a gente deixar a secar a temperatura ambiente, certo? Então, assim, quando a gente trata de manipulação de alimentos, vocês podem até dizer, professor, isso é muito chato, isso é muito cuidadoso, eu não tenho paciência para isso. Mas, gente, é como eu falei para vocês, desde o começo da nossa disciplina. A gente está tendo ideia de manipulação de alimentos. E a gente, como profissional, a gente tem que ter uma responsabilidade. Primeiro que a gente pode estar contaminando ali diferentes pessoas, né? Então, vocês mesmo já viram várias notícias de escolas, né, que 30 alunos de uma determinada escola passaram mal. Principalmente quando a gente trabalha para a indústria ou a gente trabalha em algum tipo de atividade, né, que o produto ele é vendido diariamente e em grandes quantidades, se a gente pensar também, se a gente trabalhar num refeitório de alguma indústria, né, e aí tem, sei lá, 200, 100 funcionários, e vocês vão ser os responsáveis, por exemplo, do cardápio de massas, pela confecção ali nutricional de alguns alimentos à base de massa. E aí, gente, pode custar um emprego e aí também a empresa pode sofrer um processo administrativo grave, né, sendo responsabilizado, inclusive se tiver levar a óbito, né, esses profissionais. Então, é chato, às vezes é exigente, mas são técnicas que a gente deve levar sempre com cuidado, arrisca o plano de higienização desses ambientes, desses utensílios, desses equipamentos, enfim, de todos esses objetos em si que estão inseridos diretamente ou indiretamente também no processo de confecção, né, de boas práticas de alimentos. E aí a gente fala tanto de higiene, higienização, e o que seria? É tudo que a gente já conversou. A gente segue normas, a gente segue protocolos. E aí a gente pensa, né? Muitas vezes a gente fica pensando, não, é só para o trabalhador, para o manipulador, ele não ficar doente. Mas quando a gente fala em higiene do trabalho, a gente não fica pensando só na questão da integridade física, né? Ou seja, da não ocorrência do acidente. A gente também tem que pensar nos problemas mentais. Então, porque muitas vezes, determinadas atividades, né, por exemplo, como o excesso de carga horária, pode ocasionar um estresse, transtornos de ansiedade. E aí, esses transtornos podem, inclusive, fazer com que esse trabalhador ele não consiga desempenhar a sua determinada atividade. E aí, consequentemente, o risco de acidente ser elevado. Então, vejam que um problema pode levar a outro. E aí a empresa tem responsabilidades, porque ela tem que gerir essas condições de higiene através de fiscalização específica, né? De promover esse plano de higienização, do mapa de riscos que a gente vai ver também. Deixa eu beber um copo dela aqui.
justamente para garantir a integridade física e mental desse trabalhador. Certo, gente? E aí a gente tem diversos riscos que estão inerentes ao ambiente do trabalho. Uns mais, outros menos, no processo de fabricação de alimentos. Então, quais seriam esses riscos? A gente tem aqui, os 5 riscos, né? O risco físico, por exemplo, caracterizado aqui como verde, pode ser através de ruído, vibrações, radiações, quem trabalha em câmaras com frio ou até menos de calor, pressões, diferentes pressões, umidade. O vermelho aqui, que são os químicos, poeira, fumo, névoas, neblinas, gases. O marrom, que estão mais sujeitos às práticas de manipulação de alimentos, vírus, bactérias, protozoários, parasitas. Os ergonômicos, o esforço físico intenso, levantamento de peso, e aí pode desencadear também, por exemplo, uma doença como hérnia de disco, a postura inadequada, controle rígido da produtividade, né? Principalmente aí pensando em grandes produtividades, imposição de ritmos. Não, a gente tem que ter uma quantidade de produção ali, hoje para atender 10 supermercados, amanhã vamos aumentar para 20, amanhã vamos aumentar para 30, depois de amanhã 50, e aí a gente não tem um planejamento, certo, de rotatividade da equipe, e consequentemente aí ocasiona um esforço, né? Principalmente quando a gente fala também em manipulação, quem trabalha na cozinha, por exemplo, que é um trabalho noturno, que aí entra a questão também do cansaço mental, físico, e também na questão de insônia, né? Então, todos esses riscos ali são classificados como ergonômicos. E os tipos de risco de acidente, né? Equipamentos sem manutenção, por exemplo. Então, a gente, não, aquela faca ali, ela tá meia boca, mas ela ainda serve para ser cortada. De repente, vocês utilizam aí, decepam o dedo. Ocasionou um tipo de acidente. Iluminação inadequada pode ocasionar também. A troca de materiais, está tudo enferrujado aqui. Aí, não, vai deixando passar. A empresa também vai deixando passar. Não, depois a gente troca. E aí, esse depois passa 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses. Aí, às vezes, só troca quando tiver um acidente, porque é muito comum. E quando não tiver ocasionando nada, né, é aquela coisa, pagar para ver. Então, assim, todos esses riscos de acidentes, eles podem estar envolvidos diretamente no ambiente e a execução do trabalho de vocês na manipulação dos alimentos, certo, gente? E aí, as empresas, elas são responsáveis justamente por fornecer um mapa de risco para que os funcionários, eles saibam, né? Então, por exemplo, no setor de produção de panificação, a gente tem aqui uma bolinha mais pequena, que apresenta um risco pequeno, uma bolinha média, um risco médio, uma bolinha mais grande, um risco grande. Né? Então, por exemplo, na modelagem de pães, o esmagamento por membros é um risco de acidente muito grande. A câmara de crescimento frio apresenta um risco médio, é um risco físico. A utilização de fornos, por exemplo, né, estão todos esses riscos envolvidos. Né? Porque justamente tem aí diferentes temperaturas que podem ocasionar queimaduras, o esforço físico, o calor, o ruído. A pia, por exemplo, ali que vocês lavam o material, apresenta o quê? Um tipo de risco físico e aqui um biológico, né? Um verdinho e um marronzinho. Justamente porque tem aí bactéria, fungo, umidade, repetição ali do trabalho, né? Então, assim, todas essas informações, elas devem estar em uma área que o trabalhador, tem acesso diretamente a ele. Justamente para ele identificar e saber quais são os riscos que eles estão ali sendo acometidos, né? Que estão ali, que podem acontecer. Justamente para evitar, né? Para tomar mais cuidados. Então, assim, passa tudo isso por um planejamento da equipe, principalmente de segurança do trabalho da empresa. E, gente, utilizar os EPIs, né? Que uma das características desses EPIs justamente é para diminuir. Muitas vezes, esses riscos eles não têm como acabar, mas a gente tem como diminuir e, consequentemente, diminuir o impacto
na saúde do trabalhador. Como, por exemplo, a gente não pode diminuir, às vezes, o ruído, mas a gente tem como utilizar um protetor auricular, justamente para evitar, né, aquele barulho muito forte. A máscara para disseminação de vírus, a gente, às vezes, não pode acabar com o vírus. Ele está se propagando pelo ar, mas a gente pode evitar a contaminação dele utilizando a máscara, por exemplo. O jaleco, justamente para evitar que um micro-organismo vá para outro. E aí a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar andando, né, de um ambiente para outro, senão a gente pode ocasionar a contaminação cruzada, por exemplo. A utilização de óculos, né, gente, a vestimenta especial, luvas específicas, principalmente para quem utilizar aí, detergentes, né, alguma substância química, botas específicas, antiderrapantes. Enfim, todos esses EPIs, eles devem ser utilizados, e aí os trabalhadores, eles não podem, né, se recusar a utilizar esses EPIs, porque se recusarem, inclusive, pode perder o emprego. E a empresa também, ela é responsável por fornecer esses EPIs de graça para os trabalhadores. Certo, gente? Então, diante disso, gente, a nossa aula foi isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, como a gente sabe, lá no nosso grupo. Alguma dúvida, gente? Do material? Entrou alguém, Rosimécia, que não estava, socorro. Alguma dúvida, minha gente? Eu vou olhar o vídeo direitinho. Eu entrei agora porque eu cheguei agora do trabalho. Certo. Rosimécia, tem as atividades lá para fazer, certo? As duas atividades. Vai estar aberta até segunda-feira, socorro. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar por lá. Podem entrar em contato comigo, certo? Desde já, gente, boa sorte para vocês aí. Hoje foi a nossa última aula. Eu desejo para vocês aí um bom curso, e aí que vocês consigam implementar aí essas medidas de acordo com a vida profissional de vocês, com a vida pessoal de vocês. Amém. Desde já agradeço a Valeu, todos. professor. Obrigadão mesmo, viu? Tamo junto. Fique com Deus. Tchau. Valeu, Moisés. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Boa tarde. Bom final de semana. Faculdade aí fora, agora.